Nesse capítulo que nós acabamos de ler, João escreve, através da revelação do Senhor, uma carta para 3 igrejas. Essas igrejas hoje têm ali os seus escombros na Turquia, na Ásia Menor, no caso. Hoje não tem nem sombra dessas igrejas, mas existiam na época 7 igrejas, das quais Jesus endereçou 7 cartas a esses pastores, dando elogios e também tecendo algumas críticas. Nesse texto aqui, nesse capítulo especificamente, o Senhor Jesus escreve para 3 igrejas específicas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma curiosidade muito importante: o número 7 aqui explícito, por causa das 7 igrejas, o número 7, explicitamente por 54 vezes no livro do Apocalipse, como no caso aqui das 7 igrejas. Temos as 7 igrejas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e etc. Nós temos também várias aplicações, como as 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 referências ao termo que lemos aqui, Deus Todo-Poderoso ou o Soberano. Basicamente, o número 7 na Bíblia, isso não é numerologia nem cabala, mas na Bíblia, o número 7 no Apocalipse representa totalidade, então não tem 8. Quando alcançamos o número 7, significa que acabou. 7 igrejas significa que é a última igreja, a última era da igreja. Não tem 8 igrejas ou 8 eras de igreja. Toda vez que você encontra o número 7 na Bíblia, representa o fim. Acabou. Por isso que se encontra ali o número 7. Sendo assim, podemos dizer que a carta do Senhor às 7 igrejas da Ásia, olha como isso é importante, ela é aplicada para as 7 eras da igreja, os 7 tempos da igreja em sua totalidade. Funciona assim: Jesus endereça 7 cartas a 7 igrejas, mostrando que até a sua segunda vinda viria 7 períodos, mostrando aquela situação representada ou falando 7 eras da igreja. No caso, então, podemos dizer que a carta do Senhor, ou as cartas do Senhor às 7 igrejas da Ásia, são literalmente para aquelas igrejas, mas também representa uma espécie de uma igreja a cada era, em cada tempo, em cada período. Primeira carta, a igreja de Éfeso, representa o tempo em que a igreja começou a perder o amor pela obra de Deus. Então ela fica fria logo após o tempo dos apóstolos, ou seja, a primeira era da igreja. No caso aqui temos Éfeso. Segundo, Esmirna representa o tempo em que a igreja começou a ser perseguida. Tempo dos mártires, na época do Império Romano, a segunda era. Terceiro, Pérgamo representa o tempo em que a igreja se aliou ao mundo. No caso aqui, Constantino, e o mundo entrou na igreja. Tempo em que a igreja virou Estado, politizada, mundana. No caso aqui, Idade Média. Tiatira representa o tempo em que a igreja se misturou à idolatria, com os membros da igreja se entregando à prostituição, passando a cultuar outros deuses. No caso, a quarta igreja. Sardes representa o tempo em que a igreja se encontrou morta, tendo apenas alguns sobreviventes que lutavam por um reavivamento. Veio a Idade Média, a igreja morreu, então Sardes representa uma era em que a igreja estava lutando por um reavivamento, que ela foi morrendo, perdendo o fervor. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. Você já viu muita igreja com o nome Filadélfia. Por quê? Porque Filadélfia representa o melhor da igreja. As melhores características, como todos os seus crentes deveriam ser, como toda a igreja deveria ser. Então, no caso, Filadélfia representa aqui um tipo de igreja. A igreja de Filadélfia existia, mas ela também representa as características de outras igrejas que deveriam ser. Igrejas reavivadas, após um tempo turbulento da Idade Média, é a igreja que recebeu a promessa, aqui na Bíblia, de ser tirada da terra antes do domínio
domínio do anticristo. Em outras palavras, mas a igreja que será arrebatada é a igreja com características de igreja de Filadélfia. Agora nós temos a 7ª igreja. Em outras palavras, como nós já ouvimos, a última igreja. Não tem 8. Significa que, se nós passamos pela idade de todas as outras igrejas, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Esmirna e Éfeso e etc., significa que estamos na igreja de Laodiceia. Toda a teologia, todos os teólogos, independente de sua linha teológica, defendem que nós estamos na última era da igreja. E veja bem, faz parte de uma obra profética orquestrada pelo diabo, a cortina de fumaça. Em outras palavras, você não se tocar, ficar despercebido ou desprezar o fato que nós estamos vivendo dias que precedem o retorno de Cristo. Então, se você não se importa com isso, não se dá esse fato, não anseia por isso, faz parte de uma orquestra, do plano do diabo, em que você se desvie justamente nesse período. E desviar não é só sair da igreja, desviar a atenção. Ou você pode estar numa igreja totalmente entretida e desviada, completamente cheia de cortina de fumaça, com foco totalmente desvirtuado, que não ensina, não fala do retorno de Cristo, não leva a arrependimento, não leva a santidade, não ensina oração, ou seja, estão perdidos dentro da igreja. Não precisa sair da igreja, basta ela sair de você. Em Colossenses capítulo 4, para você entender o que eu estou te falando, presta atenção. O que eu quero que você entenda é sobre as características da igreja moderna que vive, como diz a Bíblia, a era de Laodiceia em seu altar. E após isso, com a ajuda do Espírito Santo, mostrar a você o caminho para o retorno ao primeiro amor. Em Colossenses capítulo 4, nós vemos que a igreja de Laodiceia vivia um estado saudável espiritualmente. Era uma igreja boa. Mas com o passar do tempo foi perdendo essa saúde. Foi perdendo esse fogo até a hora que Jesus diz para ela que ela se torna morna. A característica da última igreja não é que ela é terrivelmente, ela nem cheira e nem fede. Ou seja, se fizer uma baita conferência, ela fica feliz da vida. Se não tiver também, não faz diferença. Ser fervoroso ou não ser, essa é a característica do crente hoje. Para ele não faz diferença. É isso que você precisa entender. Jesus disse, conheço as tuas obras. Uma igreja pode ter obras maravilhosas, escolas, casas de recuperação, ação social, trazendo uma ótima reputação para si em meio à sociedade. Mas perante Deus, que nos vê no secreto, nós podemos estar, como lemos o texto aqui, pobre, cego e nu. Charles Spurgeon dizia, a falta de amor e paixão por Jesus são sinais de uma degeneração de uma igreja. A falta de paixão por Jesus é sinal de uma igreja apóstata. Não é a falta de ajuda aos necessitados, a falta de frequência, é evidente que uma coisa vai culminar em outra, mas é a falta de paixão e amor por Jesus. O termo nem frio e nem frio e nem quente. Ou seja, iam à igreja, oravam na igreja, cantavam louvores ao Senhor, mas fora da igreja eram mundanos. Meu querido irmão, preste atenção. Não é pecado você ter amigos não crentes. De jeito nenhum, a Bíblia ainda manda você se misturar no meio deles. É pecado você não ser crente perto deles. É pecado eles nem saberem, por quê? Esse é o problema do camarada. Aqui ele dá glória a Deus, lá ele fala palavrão. E você sabe por que isso acontece? É a sede de se pertencer. Se eu não falar palavrão, não contar uma piada suja, eu não vou ser legal igual a eles. Na realidade, eu ouvi uma história do Carlos Massa, o Ratinho, o apresentador, o pai, e ele estava entrevistando um pastor. E ele deu de dedo nesse pastor e disse, olha aqui pastor, deixa eu te falar um negócio. O senhor é um mau exemplo.
Eu não valo nada. Eu falo palavrão, eu xingo, eu bebo. Meus filhos falam palavrão, xinga, bebe. Mas minha mulher é crente. Minha mulher, ela vai nas festas da família e ri com todo mundo, brinca com todo mundo. Ela não é a xarope, ela vai, mas ela não bebe, ela não xinga, ela não fuma, ela ri tudo e todo mundo ama ela. Então, eu não aceito, disse Carlos Massa, aquele pastor, um crente não ser crente. Eu aceito eu não ser. Mas você tem que ser crente, porque minha mulher é crente. Veja você o seguinte, não dá no mundo hoje a característica você ser morno. Um relacionamento que a mulher fala assim, você quer separar? Não. Você me ama? Não. Então o que você quer da vida? Para mim tá bom, sim. O que você faria com um camarada desse? Para mim, tá de boa. Eu tô, como diz minha nora, tô de boas. Tipo assim, a pessoa olha para você, vê que a coisa não está bem, mas ela também não se resolve. Essa é a relação da igreja hoje com Jesus. Ela sabe que o mundo é mundo, sabe que igreja é igreja, mas horas ela gosta do mundo, horas ela gosta das coisas do mundo, horas ela sente, já dizia um pastor amigo meu, saudade do mundo. E horas ela está ali feliz da vida com as coisas de Deus. Ou seja, é um elástico, estica para dois lados. É nesse sentido que Jesus fala, não é nem um lado nem outro, não é nem quente, nem frio. Se é para orar, ora. Se é também para xingar, xinga. Se é para cantar louvor, canta. Se é também para cantar música também canta. Agora note uma coisa importante. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor abomina uma igreja religiosa. Que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. O Senhor diz a Laodiceia, quem dera você fosse mundano, porque eu ia lá e te ganharia. Agora, como é que você ganha alguém que não se considera mundano, mas é mundano? Que pregação você prega para um crente que quando você vai falar para ele, ele olha para sua cara e fala religioso? Ele acha que as coisas morais são costumes. Então Jesus deixa claro o seguinte, eu prefiro lidar com uma prostituta do que com você. O Senhor diz, quem dera você fosse do mundo. Mas não é nem do mundo e nem da igreja. O Senhor está dizendo que seria melhor se ela fosse uma igreja fria, morta, do que uma igreja morna. Pois um crente frio, ou uma pessoa fria, ou uma pessoa desviada, ela tem consciência de seu estado espiritual. Mas o crente morno, orgulhoso, é aquele que sabe que não está bem espiritualmente, bate o orgulho, se vê rico. Não, mas eu faço minhas orações com Deus todo dia. Eu e Deus somos assim. Eu estou em casa, eu estou orando, eu amo Deus. Veja, bate o orgulho de reconhecer que está mal. Faz ação social, olha lá se faz, né? Faz caridade, mas não passa de um religioso. Em Mateus 6, do 5 ao 6, Jesus diz assim, quando vocês forem orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha o que Jesus fala dos religiosos. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vê no secreto te recompensa. O Senhor não suporta gente religiosa, hipócrita. Na igreja um santo, em casa um satanás. E aí ele está citando, não é uma pessoa em particular, é todos nós. A ideia é que você seja fervoroso no casamento. Se é para amar, ama de verdade. Se é para dar um presente, dá de verdade. Se é para ter amizade, seja intenso. A indiferença é pior do que o ódio.
Você pode odeie de uma vez então, mas não finja, não seja indiferente. Não seja indiferente a quem você ama, não seja indiferente nas amizades, não seja indiferente pai com filho, filho com pai, não seja indiferente com Deus. Esse negócio não funciona. Ninguém sobrevive à indiferença. Então o camarada não fala para a esposa que ama. Aí olha para a esposa e fala, você sabe, né? Sei do quê? Você sabe. Do quê? Você sabe, eu não preciso dizer. Ela não sabe não, irmão. Quem vê coração é Deus. Se você não disser, ela não vai saber. Sei o quê? Você sabe, né? Você me ama? Você sabe. Irmão, quem vê coração é Deus. Se você não falar, ninguém vai adivinhar. Se um dia eu falou assim, pastor, você sabe que eu te amo. Eu olhei e falei, não sei não. Uai, como é que o senhor não sabe? Você nunca falou? Quero ouvir. Fala. Então, veja bem, é mais fácil lidar com a pessoa morta, e a Bíblia compara o crente morno aqui ao ímpio. Ela diz, levanta tu que dormes, desperta dentre os mortos, e Cristo te ilumina. Então veja, é mais difícil avivar um crente morno do que um crente frio. O frio nos incomoda, nos faz tremer. Eu não suporto o frio, gente. Ai, neve, só é bonito. O que tem mais de bonito na neve? Mais nada. A única coisa que tem de bom na neve, bonito. Pega 25, 30 graus abaixo de zero. Aí você me diz. Vocês ficam assistindo filme em Hollywood. Ai, que coisa linda. Vai lá para você ver. Que conversa é essa? Quem que ama num negócio desse? Então, o pastor aqui, dorme de conchinha. Irmão, se eu dormir de conchinha no frio, eu amanheço encruado, feito um caracol. Porque o frio, eu te falo, é um negócio. Então assim, não tem nada de bom no frio. Tudo que representa o frio na Bíblia, na história, tudo, representa tristeza. Calor é ruim, mas representa alegria, representa festa, representa etc. Então, o frio não é bom. O frio incomoda. Faz você tremer, mata. Você tem que pegar casaco para se aquecer. O banho morno não afeta ninguém. Pega uma comida morna e come. Faz o seguinte, pega a comida japonesa e deixa ela morna. Você vai vomitar. Pega a comida quente, uma feijoada bem quentinha e deixa ela morna, meia fria. Nada morno presta. Nenhum casamento morno sobrevive. Nenhum relacionamento sem contato sobrevive. Nenhuma fé sobrevive. Se você tratar seu casamento, sua relação com a sua esposa, como você trata a sua relação com Deus, você já estaria sozinho há muito tempo. Como você espera que sobreviva o seu relacionamento com o Espírito Santo sem contato? É disso que se trata o texto. Muitos querem agradar a Deus e ao mundo e ao diabo ao mesmo tempo. Muitos de nós querem ter experiência com Deus, mas continuam sua vida longe dele. Experiência é aquilo que adquirimos por meio de muito esforço, aprendizado e trabalho. Você não tem experiência naquilo que você não gasta tempo. Para adquirir experiência, precisa gastar tempo. Vou repetir muitas coisas que eu tive que dizer a alguns esses dias. Ninguém vai chegar a lugar nenhum com motivação. Motivação não faz da vida de ninguém uma boa. Você não acorda de manhã para trabalhar motivado. O que te faz trabalhar é a disciplina. Trabalho, segundou, yes, eu amo. Ainda mais essa chuvinha de Curitiba de vez em quando. Imagina quando pinta o inverno, 1 grau. Fala, uau, hoje é trabalho. Ninguém venceu na vida motivado. A motivação é emocional. Você não educa seu sonho. Hoje eu não estou motivado para educar essa criança.
É a disciplina, meu irmão. Você não pode viver de momento, de motivação. Você tem que viver da ordem que você dá para o seu corpo. Vá lá, arrume um lugar de oração, fique ali com Deus. Não tem palavra para dizer, Ele ouve seu coração. Pregue para sua mente as palavras de Deus. Pregue para o seu coração o que Deus já pregou para você. Eu ouvi uma coisa aqui do Silmar, que caiu meu dente lá em casa. Se a sua casa é fundamentada na rocha, somente na rocha, que é Jesus, ela vai cair. Ela precisa ser fundamentada também na verdade, praticar essa verdade que é Jesus. Não adianta falar assim, eu amo Jesus. Não está fundamentado na rocha. Dizer que ama Jesus não quer dizer, tem que praticar os mandamentos dele. Vocês ouviram isso ou não? Então você não terá experiência naquilo que você não gasta tempo. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Nós nunca teremos uma experiência profunda com Deus se não gastarmos tempo e esforço para Ele. Características de uma igreja morna. Primeiro, religiosidade. Apocalipse 3,15 diz, conheça as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Queria que você fosse frio ou quente. Uma igreja religiosa é aquela que na sociedade se mostra uma igreja espiritual, com boas obras e boa reputação, mas perante Deus está pobre, cega e nu. Segunda característica de uma igreja de Laodiceia, dessa era, autossuficiência. Apocalipse 3,17. E ainda dizes, veja, o camarada está mal, mas diz que está bem. Ainda dizes, a raiva de Deus aqui é o seguinte, não é que a igreja está mal, é que ele acha que não está mal. Ainda dizes, rico estou, conquistei muitas riquezas, está falando de coisas espirituais. Eu tenho revelação, eu tenho profecia, eu tenho sonhos, eu também sei ler Bíblia, eu também entendo o que está dizendo aqui. Conquistei muitas coisas. E não preciso de mais nada. Veja se você pega aí, ó. Eu não gosto de assistir esses youtubers da vida por causa disso aqui, passa raiva. Mas vê se não é isso. Todo mundo sabe de tudo. Cheio de boas obras, boa reputação, mas perante Deus. Como está, meu amado irmão, sua relação com Deus? Como está seu tempo com a Bíblia diário? Como está o seu tempo de conversa com Deus diária? Sua relação com os ofícios que santificam, como jejum, oração, coisas que é para o seu espírito. Coisas espirituais. Aqui, ó, respondo para você. Eu não estou falando isso para te deixar mal. Vai te deixar mal se for verdade. Se você percebeu que pesou o ambiente na sua cabeça, não fica bravo comigo. É verdade. A questão é, como está o seu amor por Jesus? Não faz diferença. Te incomodou agora? Significa que o Senhor, o amado Espírito Santo, está te incomodando. Uma igreja autossuficiente é isso. Não precisa do Espírito Santo. Em muitas igrejas, em alguns lugares, se o Espírito Santo for embora, elas nem vão notar. Nem vão perceber. Não precisa de poder, porque já tem reputação, tem status, mas é uma igreja sem caráter. Reputação é o que os outros dizem de mim. Caráter é o que Deus diz de mim. Reputação é o que as pessoas dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. A minha pergunta é, o que se Deus olhar para você agora, o que Ele vai dizer? Porque quando Jesus orou, o céu se abriu e o pai disse para o filho, este é o meu filho amado e eu estou feliz com as atitudes dele sobre Jesus. Eu acho que Deus vai dizer para você, meu filho amado. Eu acho que Ele vai. Mas será que Ele vai dizer,
Estou muito feliz com o seu tempo de oração, que você se importa comigo. Estou muito feliz que você todo dia vai ali na Bíblia e medita um capítulo, que você se importa com sua relação comigo. Terceira característica, afastamento de Deus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, meu Deus. Eu acho que os dois pastores aqui usaram as palavras exaustivamente. Casa e entrar na casa, e Jesus na casa, e Jesus está na sua casa, e o Espírito Santo está na sua casa. Sabe o que é mais importante aqui? É que Jesus está prometendo, eu quero estar na sua casa. Ele diz, se eu estou na sua casa, como é que vai ter briga? Doença, miséria, etc. Ele diz, se você abrir, a palavra abrir aqui é me convidar, abrir a porta e falar, por favor, Senhor, chamá-lo para entrar, eu entrarei, e a palavra é cearei, só ceia com você em casa, gente íntima. Cearei com ele e ele comigo. A verdade é que o contexto aqui nos mostra que o Senhor se afasta de uma igreja indiferente, uma igreja morna. Oséias 5:15 diz, então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal e que são culpados. E então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Deus está dizendo o seguinte, você não me busca, você não me chama para a sua casa, eu retorno para o meu lugar. Ah, mas aí a hora que tiver com dor, com doença, aí vai me buscar. É isso que ele está falando. Vê. Ele está dizendo aqui, ó, não precisa estar em grande aflição para me buscar. Eu estou batendo a porta. Abre, filho. Jesus implora e diz, filho meu, dá-me o seu coração. Sabe, meu irmão, você não percebe que você está precisando de Deus. Porque um peixe não sabe que está molhado. Quanto mais você está envolvido com o mundo, e quando a gente fala mundo, a gente não está falando de moralidade. Nós estamos falando de estar longe de Deus, longe fervorosamente. Você nunca vai perceber. Você só sabe que você é fervoroso se você estiver fervoroso. Do contrário, é indiferente. O Senhor se afasta até, olha o que ele diz, até que a igreja volte para ele desesperadamente. E então o Senhor retorna e reacende a chama que estava morta. Os perigos de uma igreja morna. Primeiro, é rejeitada por Deus. O Senhor diz em Apocalipse 3,16, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para ser vomitado por Deus, a igreja precisa estar dentro dele. Eu estou muito feliz em estar no Senhor. Quem está feliz? A igreja está na boca de Deus. Ela é a palavra de Deus, sendo usada por Ele como luz do mundo. Mas ela também pode estar morta, religiosa, estando dentro de Deus, morta, religiosa, sem paixão por Ele, estando dentro dele, ele vai fazer o quê? Vai causar náusea nele, e ele vai vomitar essa igreja, que perde o fervor, rejeitando essa igreja que está nele. Quando uma igreja está morna, Deus não fala através dela. Quando uma igreja está na boca de Deus, as palavras que saem procedem da boca de Deus. Apocalipse 1,16 diz, tinha em sua mão direita 7 estrelas. São 7 pastores, eu amo isso. Uau! Diga assim, eu estou nas mãos de Deus. Dá para você parar, prestar atenção no que você leu aqui? Jesus diz, diz a Bíblia que tinha na sua mão direita as 7 estrelas. Quer dizer, eu, igreja, estou nas mãos de Deus.
E da sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol e brilha com todo o seu resplendor. Veja, olha que interessante. Essa espada que sai da boca de Deus aqui é quem? Olha o que diz o texto. Uma espada afiada. Essa espada somos nós. Somos nós que saímos da boca de Deus. Nós somos a voz profética desse tempo. Nós somos a palavra de Deus para a nossa família. Nós somos a palavra de Deus para o mundo. Nós somos a palavra de Deus para esse mundo caído, para os 32 mil mortos ou seus familiares lá que precisam da palavra. Lá está Samaritan Purge. Primeiro dia minha esposa falou assim, cadê os missionários nesse lugar? Eu falei, calma, a mídia nunca noticia. Dá 2 dias eles vão ser obrigados a filmar. Assistindo lá o jornal, primeira coisa mostrando as tendas. Aqui gente dormindo na tenda, aqui comida dada, aqui historinha para criança, tudo escrito, Samaritan Purge, Samaritan Purge. 18 hospitais Samaritan Purge, 14 aviões, sabe de que era Samaritan Purge? Billy Graham, mais uma vez, trazendo cura em suas asas. A mídia não vai falar, mas está lá, não só esses, tem 132 ONGs, todas, Médicos Sem Fronteira, missionários, todos estão lá. A mídia não fala de onde é e não precisa falar, mas lá está a igreja do Senhor, não só lá, está na pandemia, está na África. Se você anda na África, você está topando em organização. A igreja do Senhor está fazendo a diferença. Você acha que o diabo vai pôr na mídia? Aqui está Samaritan Purge, aqui está a Medicine. Não vai, mas eu estou dizendo, nós somos a boca do Senhor. Quando eu abro a boca, Deus fala na minha casa. Quando eu abro a boca, Deus fala aos meus parentes. Eu sou a espada de Deus. Você é a boca de Deus. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca uma espada afiada. Agora, ele me vomita ou eu continuo na sua boca? Segunda característica, segundo perigo de uma igreja, morna, não muda a sua condição. Apocalipse 3,17. Ainda dizes, rico sou, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, escute bem essa palavra. Não reconheces que és miserável. Isso não está falando de dinheiro, gente. Tanto não está falando de dinheiro que depois o senhor vai falar assim, compre de mim ouro. Então não é questão monetária, é questões espirituais. Orar, coisas espirituais é isso. Ir ao Senhor todo dia, comprar nossos tesouros. É isso que ele está falando. Não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre e segue nu. Uma igreja morna se vê como santa, se vê como espiritual, diz que não precisa de nada, mas não tem nada. Aí eu te pergunto, por que esse tipo de igreja não vê sua condição? Porque o lugar que mostra nossa condição espiritual é só um. Presta atenção. Só tem um lugar que você verá a sua condição espiritual. E as pessoas não gostam de acessá-lo, porque ele revela quem de fato elas são a elas mesmas. É o quartinho da oração. É apenas nesse lugar que o Espírito Santo vai interagir ao seu espírito e lhe dizer como é que você está. Se você não acessa o lugar secreto, você não vê sua condição espiritual. Uma igreja morna, religiosa, não entra no lugar secreto, porque não vê necessidade de orar. Ela é uma igreja morna, por que ela vai orar? Em terceiro lugar, se encontra numa cegueira espiritual. Uma igreja que não entra no lugar secreto para ver sua condição espiritual, não vê sua pobreza espiritual, também não verá o Senhor. A igreja cega para os seus pecados, ela também é cega para a sua perversidade e ela é cega para Deus. Você não pode ser frio a duas coisas, a glória de Deus e ao seu pecado. Você vê Deus, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor,
Na mesma hora que ele viu o Senhor, ele disse, vi meus pecados e disse, ai de mim, não é ai do próximo. Veja bem, você não vai dar conta do irmão perante Deus, é diferente de um pastor. Eu vou dar conta de você que eu tenho uma responsabilidade espiritual. Se você pecar e eu não ver, você se vira com Deus. Se eu souber e não fizer nada, eu peco junto com você. Então se você fizer e eu não sei, você e Deus. Se eu souber e deixei, aí eu e você nós estamos enrolados. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se o irmão chegou, sentou numa mesa e começou a dar-lhe falação dos outros irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu chegar no trono de Deus, Jesus não vai falar assim, Hernani, me diga aqui o que você achou do pastor tal. Olha aqui, o que você achou daquela igreja? Ele vai falar para mim, me dá conta da sua vida, da sua família e da sua igreja. A ordem que nós temos na nossa comunidade é, não falamos de ninguém. Ele fala, não, que a gente daqui, isso aqui não se fala. Isso aqui, não falamos. Aqui não existe maledicência. Não falo mal de... O cara me chamou num podcast. Pastor, o que é que você acha da Universal? E eu ouvindo. O que é que você acha do Edir Macedo? Eu ouvindo. O que é que você acha? O senhor não vai responder? Eu falei, você me chamou. Você não chamou Edir Macedo. Você não chamou Universal. Quando você quiser saber deles, chama eles. Agora, você quer saber de mim, eu estou aqui. Pode perguntar o que você quiser de mim, eu falo. Eu não dou conta do Edir Macedo, não dou conta do outro. Ele vai dar conta. Cada um vai dar conta de si. Você chamou a mim. Agora, a próxima vez, você chama Edir Macedo. É por isso que eu não vou mais. Virou fofoca. É Sônia Abrão Gospel. Eu não... Vou te dizer uma coisa muito clara. Presta atenção. Você precisa entender que tudo que você faz, você vai dar conta diante de Deus. E se você é de menor, você e seu pai vai dar conta. E se você é casada, você e seu marido, você vai para o inferno e arrasta ele. E o marido vai calado, de boa, pensa o cara bonzinho, vai para o inferno. O que eu fiz, Senhor? Você não fez nada. Você deixou essa mulher fazer. Não foi sacerdote, não pregou para ela, não orou para ela, deixou o pau quebrar. E aí? Eu morri de dar risada do Mark Anderson falando, quer deixar sua mulher apaixonada? Não vou dizer aqui que está cheio de criança, a palavra que ele usou foi outra, né? Chegue no ouvido dela e diga, vou orar por você. A palavra que ele usou foi outra. Mas a que eu mais achei engraçada foi a da sogra. Eu jamais faria aquela oração para minha sogra. Imagina. Eu oro, Senhor, mantenha a sua serva aqui por mais 190 anos. Sabe o que eu estou dizendo a você, irmão? A palavra, o conteúdo do Senhor aqui é o seguinte. Pecado nós temos, o Senhor sabe que nós temos pecados. Irmão, põe na cabeça. Você acha que Deus acha, não, meu filho não peca. O problema de Deus com a gente é que a gente simula para Ele. É tipo assim, Ele está vendo o que a gente está fazendo, mas eu finjo que não estou vendo. Ó, Senhor, está tudo de boa. É tipo assim, o filho está aprontando, você está olhando. E de repente o filho foi pego, mas olha para você, despreza e continua. Nem para assustar. Ui, papai. O problema de Deus é que a gente sabe. Que Ele sabe. Você sabe o que é temor? Eu vi isso esses dias. A palavra mais assustadora que eu ouvi de um pastor foi a mensagem toda, a parte boa foi essa. Bastou. Você sabe o que é temor? Temor é ver Deus me vendo. Não é saber que Deus me vê. É ver Ele vendo. Porque saber que Deus vê, a gente sabe. Mas o temor é quando você vê Ele vendo. Aí pronto. Aí, se você entender que Deus está me vendo, eu estou vendo Ele me vendo. Isso é o temor. Não é saber. É ver Ele vendo. Chocante? Muda tudo.
Em quarto, deixa de vencer. Apocalipse 3:21. Ao que vencer. Quem tem que vencer aqui? Diz: eu preciso vencer. Quem quer vencer? A vitória está chegando. Jesus está voltando. Eu vim nessa manhã para te dizer: Maranata. Pode ser essa semana, pode ser esse ano, não sabemos dia nem hora, mas o nosso bondoso Senhor está vindo, está voltando, os sinais estão se cumprindo. Sabe, eu disse essa semana, uma coisa que você precisa entender sobre o mundo, para você não entrar em crise, quando você vê terremoto, pandemia, etc. Não existe justiça no mundo. Então você já sabe, criança, cachorro, adulto, etc. Não tem justiça. Ele vai vir para trazer um reino de justiça. A justiça vai vir. Esse mundo caiu lá com Adão. Jesus vai vir para reparar as coisas. Está chegando a hora do acerto de contas. O meu Senhor está vindo. Então o texto diz assim: esse que vencer o desânimo, esse que vencer a decepção, esse que vencer tudo, mas permaneceu. Ao que vencer tem o direito de se assentar comigo no meu trono. Essa palavra para mim é muito forte. E o termo diz: você tem direito a esse lugar. Em Salmo 78 mostra que os filhos de Efraim retrocederam no dia da batalha, pois não guardaram a aliança de Deus. No dia. Gente, não desista nos últimos segundos. Só vence se terminar a batalha. Não chegou a hora do descanso. Não é hora de retroceder. É hora de permanecer. Você será decepcionado muitas outras vezes até Jesus voltar. Muita gente ainda vai mentir para você. Gente boa na igreja. Gente que você amava. Você vai ser decepcionado com o marido, com a esposa, com o filho, com o pastor. Com um monte de gente. Mas está chegando a hora dessa decepção acabar. Está chegando a hora da angústia acabar. Ele diz: ao que vencer a depressão, a decepção, a traição, a ansiedade, vencer tudo, o senso de tudo, é esse que aguentar até o fim. Ele tem direito de estar comigo aqui no meu trono, reinar comigo aqui, estar comigo. Olha para mim, não é um conto de fadas. Jesus breve voltará. Desperta, igreja do Senhor. Retome os seus quartos de oração. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Retomem sua vida. Sejam fervorosos. Voltem-se. A porta é estreita, mas está aberta. E eu concluo dizendo: o Senhor nos confronta como Pai. A igreja de Laodiceia, em Colossenses, estava tão bem espiritualmente, saudável, estava vivendo o primeiro amor, porém esse amor foi se esfriando e se tornou morna. Mas Deus ainda tem uma saída para nós. Tudo aquilo que pode esfriar, pode voltar a aquecer. Uma solução que Deus nos dá neste ponto: primeiro, revelação clara da nossa condição espiritual. Spurgeon dizia: o contentamento consigo mesmo é a morte do arrependimento. Você não pode se contentar nunca com a sua condição espiritual. Todo dia você tem que dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Não pode estar contente. Você nunca pode falar: estou bom. Sonda-me. Davi dizia: olha para mim, Senhor, vê se há em mim, vê se está bem minha vida espiritual, vê se a minha vida espiritual está boa. Você não pode perguntar para você se sua vida espiritual está boa. Você não pode perguntar para o seu marido, você não pode perguntar para o seu pastor.
Você tem que perguntar para Deus. Vai lá, Senhor, eu estou aqui para te perguntar se eu estou bem. Faz o seguinte, Deus vai dizer, tente ficar comigo 15, 20 minutos, vamos ver se você está bem. Pergunte para Deus. Spurgeon dizia, você não pode estar contente consigo mesmo, porque o contentamento espiritual é a morte do arrependimento. A igreja só se arrependerá se ela perceber sua condição espiritual. E como essa igreja pode ver sua condição espiritual? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eis um conselho, Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim vá para o quarto de oração comprar de mim. É isso que ele está falando. Vai lá comprar ouro. Vai lá comprar vestes brancas. Aconselho que venha comprar de mim. Lembra a parábola das 10 virgens? Saia e compre azeite. Vem me buscar. Está na minha mão suas riquezas. Compre de mim. Compre de mim. Aconselho. O Senhor está dizendo aconselho. Esse é o conselho que Deus nos dá. E o primeiro amor. Apocalipse 2,5. Lembra de onde caístes e arrependa-te e volte às primeiras obras. Sabe o que faz você voltar? A saudade que traz o retorno. Precisamos sentir saudade do fogo do Espírito Santo.